Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Nanatsu no Taizai. Marvin. Parte 8. Capítulo 86. Hawk atravessa a multidão com um barril nas costas, procurando o próximo cliente. De repente, Hawk sentiu alguém tocar sua bunda. Bastardo, você ousa molestar o tio Ben? Você não sabe que o tio Ben é Lord Hawk, o líder dos cavaleiros do descarte de sobras? Hawk se virou com raiva e quis dar uma lição no sujeito imprudente, mas viu Marvin parado atrás dele. Ele ainda tem uma bolsa de dinheiro na mão e está contando dinheiro. Por que essa bolsa de dinheiro parece tão familiar? Hawk olhou de volta para a bolsa de dinheiro que estava pendurada atrás dela. Ele se foi. Hawk entendeu imediatamente e descobriu que a bolsa de dinheiro de aparência familiar era a dele. Nada mal, porquinho. Parece que a colheita de hoje é muito grande. Marvin deu um tapinha em Hawk. Continue com o bom trabalho, vou pegar esse dinheiro emprestado primeiro, e te pago de volta quando tiver o dinheiro, e te darei mais comida à noite. Depois de dizer isso, Marvin se virou e saiu correndo, sem dar tempo para Hawk reagir, deixando apenas Hawk com um ponto de interrogação no rosto. O que ele acabou de dizer? Por que ele levou minha bolsa de dinheiro embora? Ele disse que me deu mais comida à noite? Assim que ele ouviu que havia algo delicioso à noite, Hawk esqueceu completamente sobre Marvin levando sua bolsa de dinheiro. Do outro lado, Marvin se espremeu no meio da multidão, encontrou um lugar relativamente amplo e colocou uma mesa. Então, os nomes dos jogadores da próxima rodada foram colocados na mesa. Marvin olhou em volta e pigarreou. Não perca quando passar, o mercado de apostas da Baizel Fight Conference está aberto. Aposta na conferência de luta de Baizel? O que é isso? Eu não ouvi falar disso, vamos dar uma olhada primeiro. Embora seja um assunto muito novo, ele não suporta os gritos de Marvin e a pilha de dinheiro na mesa. Vendo que todos os presentes estavam atraídos pela atenção, Marvin começou a perguntar a esses alhos porós: "Ah não, é o convidado, e eu estou começando a apresentar a maneira de jogar no mercado. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar-me. Marvin está naturalmente disfarçado, senão como ele vai enrolar o dinheiro e fugir depois?" Marvin piscou. Asgard, nunca ouvi falar deste país. Existem tantos países, e se for um país pequeno? Ain, fique quieto por um tempo. O único propósito da minha vinda aqui dessa vez é fazer com que todos ganhem dinheiro. Quanto ao método, este é o caminho. O Baizel Fight Conference Big Gambling Board. Marvin apontou para a mesa ao lado dele e a apresentou a todos. As regras são as seguintes. Cada abertura será baseada no vencedor do próximo jogo. Todos apostam no vencedor. A aposta da direita receberá o perdedor e os fundos do banqueiro de acordo com as probabilidades. Mas se perder, seus fundos serão entregues à aposta certa. A escalação para o próximo jogo é Hauser versus Thains. As probabilidades de ambos os lados são 1/2, o que significa que desde que você aposte certo, você ganhará o dobro de moedas de ouro. O que você está esperando? Corra e jogue no grande mercado de apostas, para que você possa beber um copo extra de cerveja à noite. A voz de Marvin era apaixonada, como se ele estivesse fazendo um discurso, e o entusiasmo de todos os presentes estava fervendo. Embora ele tenha dito isso, ninguém realmente apostou nisso, afinal, e se o que esse velho estranho disse fosse mentira? Ei, velho, o que você disse é verdade? Um sujeito rufião se aproximou e perguntou. Este é o boneco elemental que Marvin fez com antecedência, o elemento é extremamente plástico. E então o padrão de formação mágica da magia de fantasia é retratado. É simplesmente um artefato de imitação. Naturalmente eu, Odin, nunca minto para as pessoas, e não tenho nenhum cu quando menti para um filho. Marvin disse, de qualquer forma, foi Odin quem fez um juramento, não alguém chamado Liu. Muito bem, se você ousar roubar meu dinheiro depois, então não me culpe por abrir sua barraca. Estou apostando naquele grandão em Thains, e acredito neste campeão que já venceu várias vezes. O rufião colocou 2 moedas de ouro na frente da placa de Thains. Oh, parece que o velho tem que se envolver. Já que seu bastardo apostou em Thains, eu aposto no oponente de Thains. Um velhinho lascivo com uma pinta no rosto disse, esse cara também é um fantoche elemental, afinal, uma pessoa não pode ser acreditada. Enquanto ele falava, 4 moedas de ouro foram jogadas na frente da placa de Hauser. Bastardo, seu velho imortal, você sempre trabalha contra mim, desta vez você deve perder todo o seu dinheiro. O sujeito rufião largou suas palavras cruéis e saiu de cena. Eu voltarei, velho. Não pegue meu dinheiro e fuja. Antes de sair, o rufião deixou tal frase. Então eu vou embora também, ele está certo, não engula meu dinheiro, as consequências são muito sérias. O velhinho abriu os olhos semicerrados levemente, e a aura assassina fez as pessoas ao redor dele tremerem. Naturalmente eu, Odin, sou o mais confiável de Asgard. Marvin respondeu, isso pode ser mais crível, mas o verdadeiro clímax está no próximo jogo, e este é apenas um jogo. Com certeza, impulsionadas pela visão das moedas de ouro e 2 pessoas na mesa, 5 pessoas votaram em Thains e 3 votaram em Hauser.
Se você pode ou não atrair mais pessoas para o próximo lugar depende se o vencedor pode se beneficiar deste jogo. Depois de colocar um boneco elemental para imitar um Jin, o velhinho, Marvin foi embora. Afinal, é muito chato ficar lá, então é melhor você sair e se divertir um pouco. Se terminasse a poção cedo, Marvin se inscreveria para a conferência de luta. Do outro lado, Lady Elizabeth, vocês não estão juntas? Kim olhou em volta mas não encontrou sinal de Elizabeth. Aqui está. Uma voz muito pequena chegou aos ouvidos de Kim. A voz era tão baixa que Kim até se perguntou se tinha ouvido errado. Estou aqui. Elizabeth repetiu novamente. Desta vez, Kim teve certeza de que tinha ouvido corretamente, mas só ouviu sua voz e não viu ninguém, e Kim ainda estava atordoado. Diane não falou nada, apenas deu um passo à frente com o rosto vermelho. Diane foi até Kim e abriu sua gravata borboleta, revelando Elizabeth encolhida em seu peito. Assustei muito. Os olhos de Kim se arregalaram de repente, sem saber se ela estava chocada com Elizabeth ou se ela simplesmente viu o lado tímido de Diane. TSK, velho cavalheiro, Sr. King. Você precisa de uma lupa para seus olhos salientes? Marvin, que tinha acabado de chegar a este bairro, de repente viu esta cena invejável. Então ele deu um passo à frente e provocou Jin. Não, eu não estou, não fale bobagens. Kim reagiu e pulou para longe. Marvin riu 2 vezes, sem se importar muito com a reação de Jin. Você é Diane? Embora soubesse dos detalhes, Marvin ainda fingia não saber de nada. Capítulo 87. Você é Diane? Marvin olhou para Diane, que havia se tornado humana na frente dele com alguma incerteza. E está Elizabeth? Notou Diane, e naturalmente também notou Elizabeth na zona misteriosa. Inesperadamente a aparência séria de Jin Yi também vai encarar os seios da garota. Que pervertido! Marvin, que soube da condição de Diane, não pôde deixar de ridicularizar Jin, que tinha acabado de se recuperar. Quando ele disse isso, os olhos de Diane estavam um pouco errados. Kim entrou em pânico de repente. Não estou, Diane, não me entenda mal. Kim queria se esclarecer e tentar salvar sua imagem. Bem, eu acredito em você. De qualquer forma, tenho que deixar o gerente da loja saber sobre esse assunto. Marvin deu um tapinha no ombro de Jin, indicando que estava disposto a acreditar nele. Monstros cogumelos? Meliodas digeriu a informação que Diane lhe trouxe. Entendo, eu disse como esses 2 materiais são planos, acabou que você os martelou. Depois de ouvir as palavras de Diane, Marvin de repente percebeu que o material que ele encontrou por acaso acabou sendo o culpado que fez com que Diane e Elizabeth ficassem menores. Ele realmente não esperava que seria capaz de encontrar pistas importantes na trama por acaso. Sim, porque estou ficando menor. Não podíamos usar nenhuma de nossas roupas, então tive que pegar emprestadas as roupas de Elizabeth primeiro. Diane disse. Porque não consigo encontrar as roupas certas então. Elizabeth conseguiu terminar a frase quando Meliodas naturalmente a ajudou a pensar nas palavras. É por isso que você está preso na mimi da Diane? Meliodas parecia pensativo. Comandante, você é tão desagradável. Kim reclamou enquanto cobria o nariz sangrando. Ah, entendo. Os monstros cogumelos que você encontra são cogumelos Pleurotus-eringi, que liberam esporos de encolhimento sensíveis ao tempo quando em perigo, que é um ingrediente importante para poções de encolhimento. Marvin popularizou a ciência para eles. Afinal, além de Kim, não deve haver muitas pessoas que saibam sobre isso. Por que você não disse isso antes? Meliodas perderia a chance de ver Elizabeth nua? As pessoas querem assustar o chefe do regimento. Diane pulou nos braços de Meliodas imediatamente, o que fez Kim, ao lado, parecer invejosa. Não. Jin desabou, sua deusa realmente entrou nos braços de outro homem, mas este homem não conseguiu vencê-la. Os homens precisam desviar o olhar. Marvin deu outro tapinha no ombro de Jin. Diane, fique longe dele. Kim disse esperançosa. As coisas pareciam estar como King havia previsto, e Diane realmente saiu dos braços de Meliodas. Vendo isso, Kim até deu um suspiro de alívio. É só que... Isso mesmo, capitão. Vamos, capitão, venha me assediar. Diane levantou sua saia diretamente para Meliodas. Kim, que estava bem atrás de Meliodas, conseguiu suportar um impacto tão rosa, e 2 hemorragias nasais saíram descontroladamente. Enquanto Meliodas confortava Diane, Marvin veio apressadamente para apaziguar Jin, que parecia estar morrendo de hemorragia nasal. Se ele morresse, ele poderia ser o primeiro rei Goblin a morrer tão aflito. Ei, Kim! Coincidentemente bem abriu a porta naquele momento e entrou, e num piscar de olhos, viu Jin caído no chão, e seu rosto já estava sangrando profusamente. Também havia Marvin que não sabia para onde tirar o caixão do lado. Marvin, não quero dizer mais nada, é só metade do preço do segundo monumento do Afterlife Hall, só quero ver se Jin consegue cobrir esse valor. Você é Lan, bem reclamou sem cerimônia. A propósito, como está a luta lá fora? Meliodas perguntou rapidamente quando viu Ben entrar. Não, esse tio é fraco. Ben disse com falta de interesse.
Neste momento, TYNZ havia sido espancado por Hauser e seu rosto estava inchado, mas ele ainda tinha forças para continuar lutando. Hauser naturalmente não perderia tempo com ele, e quando Thaís correu em sua direção, Hauser usou diretamente seu poder mágico furacão para envolver seu punho e dar a Thaís um Lucian Ascending Dragon Overlord. Com Gains voando para fora do campo, a partida foi vencida por Hauser. Do lado da mesa de jogo, as pessoas que apostaram na vitória de Hauser estão olhando para Odin com olhos ferozes e Odin, que é um pequeno especialista em coletar dinheiro, naturalmente sabe o que fazer neste momento. Então eles generosamente deram a eles os bônus que receberam, e pagaram para compensá-los se não fossem o suficiente. Esse tipo de movimento faz diretamente o próximo punhado de fundos de jogo crescer de repente. No terceiro jogo, Cain jogou contra o tio. Desta vez, somado à publicidade e operação deliberadas de Marvin, apostar moedas de ouro na grande árvore para ganhar o público é mais do que apostar em Cain. E Marvin, que conhece a história por dentro, está feliz. No terceiro jogo, Cain versus tio. Agora vamos. Com a ordem de Rabel, Cain cambaleou em direção a Kim. Ei, ele não vai ficar bêbado, né? Ele ainda pode lutar? Ao ver essa cena, todos na plateia que apostaram no tio para vencer de repente explodiram em alegria. E o público que apostou em Cain naturalmente ficou com cara de mal. Olhando para Cain que cambaleou, Kim estava pronto para ficar sério. Ele iria ganhar o jogo e entregar Gideon ao homem de Diane. No entanto, a cena que eles esperavam foi de Kim socando o velho não aconteceu, e em vez disso Kim se jogou no chão. Esta é a segunda vez que vejo Kim lutar. A primeira foi com uma boneca de pano. Naquela época Jin perdeu, porque Jin sem um artefato estava tão fraco que ele explodiu. Meliodas compartilhou sem cerimônia a história negra de Kim com Diane. Presentes foram trocados, e Cain começou a ganhar força. Eu vi o soco agressivo de Cain, batendo lentamente na cabeça de Kim, e a arena ficou em silêncio. Ele realmente acertou. Essa é a voz de todos na plateia, um ataque tão fraco que o tio não desviou? É tão forte. Jin tocou sua cabeça e disse. Houve um suspiro da plateia. No entanto, para vencer, Kim pretende usar-o para estimular a doença de Cain. Eu vi o próximo segundo, eu vou lutar. Cain correu para frente, rolou Jin no chão 3 vezes com uma palma, e finalmente caiu do ringue e se espatifou no travesseiro. Após 3 segundos de silêncio no campo, uma explosão de aplausos irrompeu. Essas são naturalmente as pessoas que apostaram em Cain para vencer, mas Marvin foi quem mais se beneficiou deste jogo, porque havia apenas 8 moedas de ouro para ganhar em Cain, e havia 100 moedas de ouro para apostar no tio, e depois da perda, era tudo do croupier. Então Marvin ganhou dinheiro sem nenhum custo. Capítulo 88. Descendo a montanha, Verônica olhou para o inconsciente Guliamor com certa impotência. Me acorde, Guliamor, seu idiota. Verônica gritou para Guliamor enquanto ele caía inconsciente, tentando acordá-lo. Lorde Verônica. Ao ver a pessoa à sua frente, Guliamor se levantou apressadamente. Sinto muito, Lorde Verônica. Guliamor se desculpou sinceramente com Verônica por não completar a tarefa que Verônica lhe dera. Sério, eu sabia que seria assim, então eu trouxe Gilsand aqui. Verônica resmungou, seu tom não estava realmente bravo. Guliamor pareceu não ouvir, mas abaixou a cabeça com certa vergonha. Por favor, perdoe meu irmão, Vossa Alteza a segunda princesa. Um jovem em trajes civis, mas cheio de opulência, ficou atrás de Verônica e intercedeu em favor de Guliamor. Está tudo bem, Alexandre, fui eu que não completei a missão da mestra Verônica. Guliamor balançou a cabeça, sinalizando que Alicundo não precisava interceder por ele. E aí, você está bem? Hauser, que terminou a corrida, correu do campo para ver seus bons amigos. Olá, princesa Verônica. Hauser, você não vai assistir ao jogo? Guliamor virou a cabeça, e foi uma pena para Hauser ver que ele estava fazendo papel de bobo. Olá, Monsieur Hauser, meu irmão está bem. Alecundo cumprimentou Hauser de forma amigável. É um nocaute de qualquer forma, então você não precisa assistir. De qualquer forma, o que Verônica está fazendo com você e Aricundo? Hauser estava curioso, considerando que Aricundo era o chefe da guarda do palácio desde que ele retornou do desaparecimento 2 anos atrás. Ele nunca deixou a cidade real. Em busca de Elizabeth. Verônica contou a Hauser o propósito de sua viagem. Princesa Elizabeth, ela está aqui? Hauser ficou um pouco surpreso. Sim, há rumores de que Lord Elizabeth está seguindo a operação dos 7 pecados capitais, e agora vários membros dos 7 pecados capitais estão reunidos aqui. Então é provável que Lord Elizabeth também esteja por perto. Para não machucar Lady Verônica, eu vim junto comigo. Alexandre disse. É isso mesmo. Verônica confirmou as palavras de Aricundo. Sério? Hauser olhou na direção da arena com alguma preocupação. Naturalmente, o garoto loiro é Meliodas, o líder dos 7 pecados capitais. Alexandre afirmou. O quê? Aquele garotinho é Meliodas dos 7 pecados capitais, e com certeza, Hauser de repente se lembrou dos homens suspeitos que tinha visto na casa. Bem, esse é Ban. E Kim. Guliamor se levantou.
então não posso ficar de braços cruzados. Auser, o Cavaleiro da Justiça, preparou-se para atacar. Ei, não assuste a cobra até encontrar Elizabeth. Verônica gritou para Auser que estava partindo. Vamos em frente e procuremos Elizabeth. Verônica foi a primeira a sair. Sim, senhora Verônica. Guliamor e Alecundo se apressaram em segui-la. Acredito que não vai demorar muito para que possamos conhecer o recém-chegado. Havia um brilho de ouro nos olhos de Aricundo. Marvin pareceu sentir algo à distância e olhou vagamente na direção de Alicundo. Capítulo 89. O próximo é o grupo final das rodadas eliminatórias, Bom versus Meliodas. Quando Verônica se encontrou, a última das lutas de Bezel já havia começado. A aposta de Marvin começou novamente, ele estava contando com o jogo de hoje para multiplicar o capital inicial que ele pegou emprestado de Hawk, afinal. Os materiais de alquimia consumidos agora precisam ser comprados. Como você pode não preparar algum dinheiro? Eu disse que você está proibido de portar armas. Rabel disse, apontando para a espada quebrada atrás de Meliodas. Você quer dizer isso? Meliodas puxou sua espada quebrada e mostrou a ele. Isto é apenas decoração. Isso é. Bem, vou deixar você em paz. Então vamos nos preparar para trabalhar, disse a turma com um momento de atividade. Tudo bem, então vamos. Meliodas não demonstrou fraqueza. Antes mesmo de começar, faíscas já haviam começado a brilhar nos olhos dessas duas pessoas. Comandante. Ah não, Meliodas, vamos lá. Diane aplaudiu Meliodas na plateia. Bem, se você perder feio, vamos contar para Elaine. Kim também entrou para o time de líderes de torcida. Pode-se dizer que, exceto por Marvin e Hawk, o resto das pessoas em todo o pavilhão do Chapéu de Porco se tornaram líderes de torcida. Então o que os dois estão fazendo? Ei, porquinho, como está vendendo a cerveja hoje? Claro que você não quer ver quem é o tio Ben? Hawk disse arrogantemente. Bem, eu tenho mais uma coisa para perguntar ao mestre Hawk aqui, e ninguém além de você pode me ajudar. Marvin naturalmente sabia qual era a fraqueza do porquinho. Claro, não olhe para quem é o tio Hawk. Não há nada que eu possa fazer para lidar com as sobras dos cavaleiros, e Lord Hawk não pode resolver isso, então você pode simplesmente dizer. Com certeza, sendo elogiado por Marvin assim, Hawk subitamente flutuou. Obrigado, Sr. Hawk, então. Enquanto falava, Marvin amarrou uma corda em Hawk. O que é isso? Hawk se perguntou. O que ele estava fazendo com uma corda? Não é nada, é que ainda tem muita comida que você precisa vender, então vou consertar um pouquinho para você evitar que roube. Com certeza, embora Hawk pudesse ver o carrinho atrás dele de comida, sua boca não conseguia tocá-lo. Marvin, o demônio, colocou alguns salgadinhos na mesa, anotou o preço e então colocou uma pedra mágica para tocar a gravação. Então o pobre Hawk só conseguiu suportar a fragrância e se tornou um trabalhador esforçado. A câmera retorna ao ringue, e o árbitro já gritou para começar. Seria bom se fosse uma outra geração espaçosa. Ben resmungou. Hehehehe. Meliodas riu cooperativamente como se fosse ser agradável. O que é tão legal lutar comigo, disse Ben com um sorriso. Eu lembro que costumava ser um lugar tão grande. Meliodas tem mais de 3.000 anos, mas sua memória ainda é boa. Era uma vez? Ben não consegue se lembrar. Não se preocupe, você vai se lembrar imediatamente. Meliodas moveu seu pulso e disse misteriosamente. No segundo seguinte, Meliodas correu na frente de Ban em grande velocidade. Os olhos de Ben se arregalaram, e ele não pareceu reagir antes de ser socado por Meliodas, e todo o lado esquerdo de seu rosto estava torto, e sangue estava escorrendo de seu rosto, e o público ficou chocado. Esta foi a primeira vez que ele viu sangue nesta luta. Eu lembro. Ban, cujo rosto estava torto, não só não tinha uma expressão dolorosa, mas também estava um pouco animado. Falando nisso, a primeira vez que ele e Meliodas se encontraram há mais de 10 anos, ele levou um soco e voou para fora, e a prisão onde ele estava preso foi destruída. É só o começo do jogo, e é uma decisão de um golpe só. Rabeil explica animadamente, mas a trama não se desenvolve como ele e o público esperavam. Ban estava prestes a cair do ringue, mas ele parou na borda com os pés a tempo. Ao mesmo tempo, ele também agarrou Meliodas, que ainda estava voando para frente por causa do soco, e o jogou no ringue. Meliodas naturalmente sabia das intenções de Ben, então ele assumiu a liderança em segurar o chão com as duas mãos, evitando que sua cabeça batesse no chão. Ao mesmo tempo, ele prendeu seus pés ao redor do pescoço de Ban e jogou Ban para fora com sua força. Embora a explicação tenha sido relativamente lenta, aconteceu num instante, e Ban foi preso em seu pescoço e jogado no chão antes que ele tivesse tempo de reagir. O público parecia estar atordoado, o local inteiro estava em silêncio, até Hawk, que ainda estava gritando, parou e começou a assistir à batalha. Como uma classe que pode lutar contra Meliodas para frente e para trás, não é tão fácil de derrotar, embora ele tenha sido jogado no chão. Mas ele também agarrou a perna de Meliodas, e com a ajuda da tensão na parte inferior das costas, ele jogou Meliodas para longe e ao mesmo tempo, chutou Meliodas para o ar. Vamos!
Ban pulou no ar, rapidamente socou e atacou, fazendo muda, muda, muda. Meliodas não ousou deixar seus punhos o atingirem, ele não podia morrer, mas doeu. Então eu mantive uma postura defensiva e tentei o meu melhor para pegar o ataque de Ban. Então ele aproveitou a oportunidade e aproveitou uma brecha no ataque de Ban para desferir um soco forte nele. O quê? Meliodas jogou bem no ringue com um soco, e uma rachadura se abriu na arena inteira em um instante. O cara chamado Bang está morto, não é? Isso ainda é chamado de luta? O quê? Ele ainda está vivo? Ben sentou-se lentamente sob o olhar chocado de todos, exceto por algumas roupas esfarrapadas. Não havia nada de errado com a pessoa. Ben e Meliodas tinham olhos afiados, e no momento seguinte ambos saíram correndo ao mesmo tempo, lutando rapidamente no ar. A velocidade deles estava além do controle de Newton. Esses são os 7 pecados capitais? Há monstros em ambos os lados. Hauser na plateia estava um pouco em pânico. Meliodas foi o primeiro a romper a defesa de Ben e deu um soco no abdômen de Ben. Ban de repente tossiu sangue, e parecia que ele estava sofrendo muito. Mas Meliodas não parou por aí, e em vez disso jogou Ban no ar com outro soco. Ban caiu de uma altura de 10 metros e parou de se mover. Justo quando o público pensou que Ben estava morto e Meliodas havia vencido, Meliodas cambaleou até ficar de joelhos. Capítulo 90. Parece que os dois caíram? Adivinhou a plateia. E a aposta depois? Ele só disse quem venceria. Todos que apostaram em Odin entraram em pânico, e esse sorteio não disse o que aconteceria. Levante-se, Meliodas. Não perca para aquele diabinho, Bang. Gritou o público pedindo seu ouro, suas vozes abafando até mesmo Kim e Diane. Comandante, eles são tão populares? Por que ninguém gritou quando cheguei ao poder? Kim ficou chocado. Não sei. Diane também estava confusa. Ben sentou-se novamente em antecipação. Esse cara é bem capaz. Meliodas, como pessoa em questão, naturalmente sabia por que ele caiu. No momento em que Ben caiu, ele já havia liberado seus poderes mágicos e começou a saquear a força física e a força de Meliodas, o que foi chamado de caça corporal. Então Ben e Meliodas se encontraram, Ben tirou o poder de Meliodas e então derrotou Meliodas e então Meliodas, que teve seu poder roubado, foi capaz de revidar. O público que assistiu ao emocionante lançamento repetidas vezes ficou chocado. Como se suas moedas de ouro estivessem entrando e saindo repetidamente de suas bolsas de dinheiro. De repente Meliodas, que estava atacando há algum tempo, caiu no chão. Bem, então estou pronto para lhe dar o golpe final, comandante. Ben disse enquanto agitava seu punho, sentindo o poder que havia tirado de Meliodas. Ban deu um soco em Meliodas, que estava caído no chão, e uma pequena nuvem de cogumelo apareceu instantaneamente no ringue, e uma grande quantidade de fumaça e poeira submergiu instantaneamente o ringue. Uma sombra escura saiu voando da fumaça e se chocou contra a parede da montanha não muito longe. As pessoas na plateia engoliram a saliva e olharam nervosamente para o meio do ringue. Eles realmente deram o golpe final nele? Eles não eram companheiros? Hauser disse em choque. Não, Lorde Meliodas. Senhora Meliodas. Elizabeth gritou ansiosamente. A fumaça e a poeira se dissiparam gradualmente, e a situação mudou novamente. Neste momento era Meliodas que estava no ringue, e a figura de Ben havia desaparecido. E parecia que a sombra negra que saiu voando agora era Ban. Não, Elizabeth. Meliodas colocou uma mão na boca e fez sinal para Elizabeth não gritar tão alto. Marvin ao lado olhou para o braço que estava secretamente escondido agora, e as linhas pretas nele tinham desaparecido. Marvin deu um suspiro de alívio. Agora não é hora de sua identidade ser exposta. Se ele adivinhou corretamente, deve haver outros atravessadores por aqui. A respiração agora deixou Marvin muito preocupado. Se a outra parte é inimiga ou amiga ainda não foi determinado. Mas o que mais importa para Marvin é que o mundo onde o travesseiro está localizado é logicamente dito que a linha do mundo mudará. Porque não houve muita mudança aqui. A verdade costuma ser assustadora de se pensar. No momento em que viram Meliodas, todos ficaram atordoados exceto Jin e Diane, que viram a verdade, e Marvin, que estava quase demonizado. O que está acontecendo? Meliodas era o único que restava no campo. Onde está Bang? Hauser perguntou a todos os presentes enquanto olhava para a arena, que havia rachado e afundado. Olha, lá está. Meliodas apontou para um penhasco não muito longe. Ben agora estava coberto de feridas perfurantes na parede do penhasco. Então, o vencedor desta partida é Meliodas, e rompeu em altos aplausos nas laterais do campo, e foi tão bom que algumas das sacolas de dinheiro das pessoas foram salvas. Enquanto todos aplaudiam, apenas Kim e Diane olhavam para Meliodas no palco com rostos solenes. Dai, Diane, Naquele momento pareceu que víamos algo muito estranho. Kim disse a Diane, não, eu vejo claramente. Ban usou toda a sua força para atingir o comandante do regimento, mas, ao mesmo tempo, o comandante do regimento também esmagou o pulso de Ban e então voou Ban para longe em um instante. Diane disse com alguma inquietação, eu já vi o chefe do regimento naquele estado antes, mas tenho uma sensação muito desconfortável.
Marvin, que tem o poder do deus demônio, obviamente sente mais verdadeiramente do que os dois, aquele poder cheio de tirania e destruição. Com o poder do deus demônio Meliodas como um incentivo, o poder do deus demônio de Marvin quase enlouqueceu. É mais sensível por causa do parentesco? Ponderou Marvin. Capítulo 91. Quando Meliodas e Diane cumprimentaram, Marvin já havia saído silenciosamente do local, porque ele já havia percebido o olhar de outro atravessador. Saia, você está comigo há tanto tempo. Marvin parou. Olhando para trás, apenas as folhas dançavam ao vento, e não havia nenhuma figura humana, mas Marvin não desviou o olhar, apenas olhou para uma certa árvore. O que aconteceu que realmente foi descoberto? Alicundo saiu de trás da árvore, mas, como você viu através da minha invisibilidade? Ele disse enquanto tirava um amuleto do peito. Marvin viu que havia um amuleto de cobra, e era de fato um atravessador, então ele devia ter um sistema. O que está acontecendo com o sistema dele? Você consegue detectar? Embora Marvin não tivesse expressão no rosto, ele já tinha começado a chamar o sistema. Nenhuma informação relacionada ao sistema foi detectada e em uma situação semelhante, geralmente há apenas dois resultados. Ou o sistema desapareceu ou o próprio sistema entrou em estado de emergência. Se os adereços dele não desaparecerem, significa que o sistema ainda está nele. Então ele deveria estar nessa situação em que o sistema ativou o estado de emergência para evitar perigo. O sistema analisou os possíveis eventos um por um para Marvin, e finalmente chegou a essa conclusão. Naturalmente, a habilidade do feitiço do cão em seu corpo fará com que o feitiço da cobra se manifeste quando você se aproximar do atravessador. Marvin, que soube da situação, já havia começado a sondá-la. Sério? Alecundo puxou um amuleto de cachorro. Eu pensei que essa coisa tinha algum propósito estranho? Enquanto ele falava, ele esmagou o amuleto de cachorro. Vendo esse movimento, Marvin franziu a testa. Ele era capaz de dominar o feitiço, mas não sabia a função de alguns feitiços especiais. Isso era um atravessador? Ou, estou mais curioso do que isso. Como você me encontrou? Marvin começou a perguntar novamente, hesitante. Claro, temos um conjunto de métodos. Não é fácil para nós, seus companheiros, encontrá-lo? Alexandre sorriu. Sério? Marvin já sabia o processo geral da questão. Esse cara deve ter sido encontrado pelos deuses locais, então fizeram algo com ele. É por isso que esse cara nem tem a memória mais básica de senso comum. Quanto a como ele não percebeu isso até agora, pode ser que ele não tenha causado nenhum impacto na linha do mundo por 3.000 anos. E parece que o comportamento de mudar a linha do mundo quando ele tem uma divindade recentemente não foi descoberto. Muito provavelmente, após perder a cobertura da divindade, algumas pequenas ações foram descobertas pelos deuses locais. Então, quantos eu sou? Marvin já havia notado o número 18 no peito esquerdo de Alexandre. Não é uma coincidência? Eu tenho 56 anos e você tem 57, um pouco mais tarde do que eu cheguei. Disse Alexandre. 56. Qual é o significado de 18 e ele está classificado entre todos os atravessadores? Então vamos para casa juntos, de volta para nossa casa como um estranho. Alecundo sorriu e estendeu a mão para Marvin. Estranhos? Não precisa, eu não sou a mesma pessoa que você afinal. Marvin se virou e estava prestes a sair, como se não tivesse notado e Alikundu atrás dele, que tinha uma expressão gentil, mas um olhar muito sombrio em seus olhos. Sinto muito, mas parece que você também precisa da orientação da fé. Alecundo murmurou. Capítulo 92. Sim, parece que você precisa da orientação da fé também. Embora ele tivesse um sorriso no rosto, seu tom era extremamente frio. Finalmente pare de fingir hipócrita. Marvin também respondeu com um sorriso. Parece que você sabe de alguma coisa. Alexandre escondeu o sorriso, então vou direto ao ponto, forasteiro. Enquanto falava, os olhos de Alicundo ficaram dourados e correram em direção a Marvin. A velocidade rápida só deu tempo de Marvin levantar a mão para bloquear, e no segundo seguinte, uma força enorme o atingiu, seguida por uma dor aguda no coração. Estrondo. Marvin ficou arrasado. Coelho veloz e vaca poderosa, disse Marvin enquanto olhava para seu braço que havia sido fraturado a ponto de dobrar em um ângulo estranho. Mas olhando para o braço igualmente ferido de Alicundo, Marvin ficou aliviado. Parece que esse cara não tem charme de cavalo. A técnica de recuperação, embora o ferimento de Marvin parecesse bastante sério, esse tipo de ferimento pequeno poderia ser resolvido por uma mágica de primeira ordem. Você é realmente forte, mas para minha surpresa, você tem a magia que é a única do clã das deusas. Mas, Kyur, enquanto as palavras de Alexandre caíam, seu braço ferido havia se recuperado. Você não é ruim, eu não esperava que você fosse capaz de usar magias com proficiência, mas estou mais curioso sobre que tipo de habilidades você tem. Marvin olhou para Alicundo e disse. Não custa nada te dizer, minha magia é leve, e sua resistência é em vão de qualquer forma. Alexandre disse arrogantemente, sua força realmente teve uma briga com Escano. TSK, você me faz querer bater em você assim.
Marvin apertou os olhos, lançou a magia silenciosamente e gritou para informar o cara inimigo: temo que ele não seja retardado mental, certo? Domínio do vento, sistema de ataque mágico de atributo de vento de terceira ordem, que pode formar instantaneamente uma gama de ataques de lâmina de vento na área-alvo. E o nível da lâmina de vento também será aumentado da primeira ordem para a terceira ordem, e também tem um campo de vento contínuo para puxar o inimigo para o centro. Um enorme domínio de vento apareceu instantaneamente sob os pés de Alicundo, e a lâmina de vento começou a voar em sua direção. A poderosa lâmina de vento fez com que as folhas das árvores ao redor fossem cortadas e varridas para o centro do domínio do vento, mas os Alicundo lá dentro não entraram em pânico. Que mortal estúpido, você já ouviu falar que o vento pode capturar a luz? A luz salta. Alicundo zombou. O domínio do vento era naturalmente capaz de capturar o efeito de buff trazido pelo feitiço do coelho, mas ele era um homem com luz. HMPH é isso. Os cantos da boca de Marvin se curvaram em um sorriso de escárnio. Ele foi naturalmente capaz de capturar a trajetória do movimento de Alicundo. Embora a luz não fosse fácil de capturar, mas enquanto pudesse ser observada, seria capaz de prever onde a luz alcançaria. Assim que Alicundo apareceu, uma luz vermelha acendeu no chão, mas como Alicundo, que ainda estava no estágio de rigidez de habilidade, poderia se esquivar, então. Bom, uma explosão violenta ressoou na floresta, e o tremor violento causou caos até mesmo no local da convenção de luta de Baizel. O que está acontecendo? Meliodas olhou na direção da explosão, mas não teve tempo de pensar, pois era a hora de ele tocar em seguida. Por que essa merda não pode ser feita sozinho? Disse um homem corpulento, olhando na direção da floresta. Não sei, mas ainda temos que dar uma olhada, afinal, sempre há algo imprevisível sobre esses forasteiros. E ainda não descobrimos de onde suas várias habilidades e adereços vieram. Outro homem de túnica disse, soando como que parecia ser uma mulher. Suas roupas também eram bordadas com números, 21 para homens e 14 para túnicas. Capítulo 93. Você realmente me enganou, forasteiro. A fumaça se dissipou, e Alexundo ficou marcado na cratera criada pela explosão. Ele não tinha se ferido tão gravemente desde a última vez que foi morto pelo Traverser, o que foi uma grande pena. Alicundo decidiu que nunca deixaria Marvin viver. Enquanto a luz dourada nos olhos de Alicundo brilhava, todos os seus ferimentos foram restaurados, mas a luz dourada em seus olhos tornou-se cada vez mais fraca. Esteja preparado para pagar por sua estupidez, forasteiro, disse Alicundo com raiva, antes de puxar seu próprio artefato, uma espada larga de platina, com padrões intrincados que pareciam algum tipo de escrita antiga. Alicundo brandiu sua grande espada e correu em direção a Marvin, TSK, o que é o meio tardio e o segundo estágio da fala. E eu sou um mago, que está jogando combate corpo a corpo com você. Marvin sussurrou, embora ele tenha dito isso, o que diabos você está colocando em uma posição de luta? Isso obviamente está tentando martelá-lo. Overlord e Ave Armor. Marvin soltou um grito baixo, e a magia defensiva baseada em rocha instantaneamente cobriu todo o seu corpo, formando um conjunto espesso de armadura. Como mago, proteger-se é a coisa mais importante, certo? Marvin, que usava uma armadura pesada, podia-se dizer que tinha uma sensação de segurança, mesmo que a grande espada de Alicundo estivesse prestes a cortá-lo. Ele não entrou em pânico, quando um estrondo metálico soou. A espada de Alicundo ricocheteou na armadura de Marvin, e Alicundo ficou chocado. Isso é um artefato, e ele não consegue nem rachar uma pedra? Entendo. Você parece ser um tanque corpo a corpo que conhece um pouco de magia? Então como você lida com isso? Luz do julgamento. Vendo que o ataque físico não funcionou, Alicundo usou a inércia da faca para abrir a distância e começar a liberar poder mágico. No entanto, ele foi enganado pela roupa de tanque de Marvin, afinal, Marvin é um grande mago, uma existência que está no topo dos magos neste continente. Mesmo que a divindade não esteja lá por enquanto, também é uma existência que pode desafiar os semideuses sozinho. Devo dizer que a postura de Marvin e sua armadura pesada são realmente muito enganosas. Um pilar de luz dourada disparou em direção a Marvin. Marvin ficou atordoado. Esse cara não sabia que era um mago? Obviamente, ele usou magia de terceira ordem contra ele? Espere, ele não acha que minha magia é tendenciosa para defesa e controle, certo? Ups, não estou distraído. Tenho que desviar rápido. Essa armadura não pode impedir a saída de poder mágico. Aos olhos de Alexundo, Marvin fez o melhor que pôde para evitar sua saída de poder mágico. Então Alicundo ficou ainda mais convencido de que Marvin era um tipo de tanque corpo a corpo e não era bom em lidar com magia. Foi um acaso? Então, o que vem a seguir? Kutin Will, com um aceno de mão, e Alicum acenou, e 4 rodas de luz dourada se aproximaram de Marvin de 4 direções, selando a retirada de Marvin. Que problema? Spike e Arquac Extreme Bard. Marvin acenou com a mão para lutar, e um por um os pássaros azuis claros voaram rapidamente, quebrando a roda de luz e voando em direção a Alicundo.
Ao mesmo tempo, com Marvin como centro do círculo, dentro de um raio de 50 metros, a terra tremeu violentamente, e um após o outro espinhos se ergueram rapidamente, indo em direção a Yalikun. Como Alexandre deve decidir, ou ele será capaz de receber os dois ataques? Capítulo 94. Em face do ataque de Marvin no Swift Bard, como Alicundo deveria escolher, ou ele pode receber os dois ataques ao mesmo tempo. Deixe o inimigo ter uma chance de respirar, isso é possível? Marvin foi muito atencioso em ajudar Alicundo a organizar um terceiro conjunto de magia sopro do dragão, e enormes bolas de fogo enroladas nas pedras caíram do céu e se espatifaram em direção a Alicundo. Neste momento, o rosto de Alexandre já havia perdido há muito tempo aquele olhar arrogante, e foi substituído por um rosto solene. Não importa de que direção você desvie, você está fadado a comer o próximo ataque completamente, e você não tem a habilidade de receber todos os ataques completamente. Se ao menos algo pudesse sair do campo de batalha rapidamente. Pensando nisso, um sorriso sombrio apareceu no canto da boca de Alexandre. Sinto muito, parece que você não pode me machucar. Enquanto falava, ele liberou a velocidade do feitiço do coelho para escapar do ataque. Você quer correr, não importa o quão rápido você seja, você pode correr pelo espaço, a magia espacial bolha de dobra. Marvin bufou friamente, e uma bolha de velocidade de dobra empurrou o espaço que os três ataques estavam prestes a destruir ao mesmo tempo para os pés de Alicundo, que estava fugindo rapidamente. Em um instante, explosões, pedras quebrando, pulsos de energia vermelho escuros e relâmpagos roxos preencheram todo o espaço. Tal cena deveria ter sido vista por todos ao redor, mas mesmo no local da Bezel Fight Conference mais próxima, tudo o que se viu foi um céu limpo e um bosque imutável. Na verdade, a julgar pelo fato de que quase 60 viajantes vieram a este mundo nos últimos 3.000 anos e não fizeram nenhuma mudança nele, sabemos que há uma enorme rede envolvendo este mundo. E tudo que não tem nada a ver com o desenvolvimento deste mundo será encoberto e não aparecerá diante dos olhos das pessoas. Quando a fumaça e a poeira se dissiparam, Marvin olhou para Yalikundu, que não estava mais se movendo no fosso. TSK, o tom não é pequeno, mas a pessoa está um pouco vazia. Ainda estou com 3/5 da minha magia. Por que sua classificação de 18 é tão vazia? Na verdade, a força de Alicundo é muito forte, mas devido ao colapso do atributo fechado do sistema atual e ao fato de que o cara em seu corpo é um corpo-alma, ele não consegue dar uso total à força original de Alicundo, então parece que ela está esticada. Além disso, o elemento fogo, o elemento trovão, elemento morte e elemento alma contidos na magia lançada por Marvin agora são relativamente contidos pelo corpo da alma. Então este conjunto de 3 peças não é algo com o qual o corpo da alma pode competir. Além do mais, essas 3 magias ainda são de 7ª ordem. Deixe-me ver quem está mirando no travesseiro. Dizendo isso, Marvin caminhou em direção a Alicundo, mas quando Marvin estava prestes a encontrar Alicundo, uma flecha de energia foi disparada em direção a Marvin, e ao mesmo tempo havia um monte de papel rúnico que eu não sabia o que era. É realmente azar, está quase lá, soileiro odioso. Marvin sabia naturalmente que havia outras pessoas, porque esse encantamento lá fora apareceu desde que ele feriu Yalicundo pela primeira vez, e ele sabia que era cúmplice de Alicundo quando pensou nisso com sua bunda. Marvin realmente fez um bom trabalho de mais de um par, mas infelizmente eles não saíram até agora. O papel rúnico explodiu quando voou na frente de Marvin, e para evitar o dano, Marvin só pôde recuar. Enquanto Marvin recuava, 2 pessoas que também estavam bordadas com números no peito esquerdo apareceram. Ele não é algo que você pode mover, forasteiro. É isso por hoje, mas nos veremos novamente. O homem com o manto com 17 padrões bordados no peito disse, e então varreu em direção às profundezas da floresta. Sem esquecer de atirar algumas flechas em Marvin, antes de sair, para interferir. O homem corpulento com o número 21 bordado no peito carregava Alicundo e seguiu apressadamente os passos do primeiro. Eu não planejei persegui-lo. Por que você está atirando em mim? Marvin desviou de algumas flechas e reclamou. Não obtive mais informações sobre o travesseiro hoje, o que é uma perda. No entanto, olhando para os 12 amuletos no depósito, Marvin sentiu que não era uma perda tão grande. Sim, assim que Alicundo esmagou o amuleto do cachorro, Marvin já havia pedido ao sistema para se preparar para assumir o amuleto. E o contato agora roubou os outros 8 no depósito do sistema que Alicundo não conseguiu abrir. Capítulo 95. Parece que problemas estão chegando. Marvin, que tinha acabado de consertar o campo de batalha, olhou para cima e viu várias bolas de fogo à distância no céu se aproximando gradualmente do local da conferência de luta Baizel. No local onde Baizel estava lutando, Diane e Meliodas que estavam lutando pararam. O que houve? Alzer ainda estava se perguntando o que estava acontecendo, quando de repente sentiu a aproximação de uma magia poderosa e olhou para cima rapidamente. Barn também olhou para o céu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O público não tinha o mesmo senso de percepção de Alzer, então era estranho que os dois estivessem parados no ringue.
Aquelas duas pessoas fizeram xixi porque estavam muito duras. Enquanto todos especulavam sobre o que estava acontecendo, Ben e Kim também entraram no ringue e olharam para o céu distante com Diane e Meliodas com expressões solenes, onde uma magia sinistra se aproximava. Minha verdadeira identidade é a do líder dos 7 pecados capitais, o pecado da ira, Meliodas. Meliodas gritou de repente para a plateia, deixando-a atordoada. Nós vamos levar tudo isso, Baizer. Meliodas anunciou diretamente a todos que Baizel pertenceria ao futuro, mas só ele sabia se era verdade ou não. Ei, esse cara se explodiu, o cérebro dele quebrou? O que você diz, Elizabeth? Hawk ficou intrigado. Deles 1 minuto para desaparecerem desta vila, ou eu mato todos vocês, disse Meliodas. Mas antes que todos pudessem reagir, o celestial Kena já havia atacado. Olha, o que é isso? Todos olharam para o céu, e um enxame de bolas de fogo estava vindo em direção a Baizel. China, eles não se importam mais com as baixas das pessoas comuns e estão atacando direta e indiscriminadamente. Por um tempo Baizel gritou por todo o campo, mas as pessoas no local da luta de Baizel tiveram muito mais sorte. E Meliodas usou um contra-ataque completo para repelir todas as bolas de fogo que atingiram o local. Ei, você já está aqui? Enquanto Meliodas respondia ao ataque, Kina e os outros já haviam chegado não muito longe de Meliodas. Olhando para esses equipamentos, parece que todos eles são de nível de artefato. Kim disse com uma expressão solene. Aqueles não são mais comparáveis a Kena na capital dos mortos. De qualquer forma, há 3 inimigos desta vez, vamos nos dispersar por enquanto. Meliodas também sentiu a astúcia do inimigo desta vez, desde que ele não pretendesse fazer um movimento sério. No local, Alzer e Barney estão orientando as pessoas a evacuarem, Thaís está correndo com as crianças e Verônica está procurando por Elizabeth. Entretanto, desta vez o inimigo era muito complicado, e os membros dos 7 pecados capitais estavam cansados de lidar. Jerica encontrou Ban, que a havia humilhado na prisão Buster, e do outro lado, Meliodas também enfrentou Kena novamente, enfrentando Jelica. O corpo imortal de Ben não conseguiu reparar o ferimento, e Meliodas não quis atirar com tudo e naturalmente ficou em desvantagem contra Kena. Hawk estava fugindo do campo de batalha com Elizabeth quando Meliodas e Ben foram atingidos um pelo outro. Você também terminou? Bem, a fase de preparação está definida. Lidar com os membros dos 7 pecados capitais é apenas uma história paralela, e nossos verdadeiros inimigos ainda não foram derrotados. Ei, comandante, a multidão já se refugiou. Kim voou de longe e viu Ben e Meliodas que tinham sido derrotados. Kim ficou atordoada por um momento. Você está falando sério? Isso é muito rápido. Aproveitando os esforços atordoados de Kim, Kina e Jerica já lançaram um ataque. No entanto, embora tenham conseguido derrubar Meliodas e Ban em um curto período de tempo, eles não conseguiram machucar Kim quando enfrentaram Kim, e Kim gradualmente recuperou sua vantagem. Ok, a preparação acabou e então, Kim tinha acabado de terminar seu aquecimento quando viu que Jerica e os outros estavam caídos no chão e não conseguiam se levantar. Jin ficou atordoado. Ao sinal do rei, Hawk arrastou Meliodas e Ben, que já haviam caído, e saiu correndo. Justo quando a situação repressiva estava se formando do lado de Kim, Diane já havia chegado ao local onde o artefato Gideon estava armazenado. Como resultado, nesse momento Diane, que estava frustrada, de repente percebeu que ainda havia alguém ali. Ups, ele foi atingido pela explosão de Kena. Diane correu apressadamente para verificar a condição do velho. Diane, dos 7 pecados capitais, eu aprendo por assassinar os paladinos-chefes do reino há 10 anos em uma tentativa de subverter o reino. Alzer, que havia evacuado a multidão, por acaso viu Diane. Alzer, eu não, é melhor levá-lo para um lugar seguro do que isso. Diane disse. A resposta de Diane surpreendeu Alzer. Se você não fizer isso, pode deixar comigo. Um verme-melancia veio com passos extremamente encantadores e, a propósito, ele também ativou seu poder mágico em uma postura extremamente encantadora. Diane imediatamente sentiu uma força enorme pressionando-a, mas ela ainda empurrou o velho para Alzer antes que a magia o machucasse. E ela mesma foi pressionada contra a fenda causada pela batalha dos 7 pecados capitais e outros pela magia do verme-melancia. Neste ponto, resta apenas um dos 7 pecados capitais para combater. Capítulo 96. Kina e Jerica realmente tentaram muito causar um pouco de dano a Kim, mas Kim não lhe deu chance, e elas suprimiram as duas sozinhas. E quando Kim queria terminar o jogo com Guanguas, Rabel apareceu e cortou a lança espiritual de Kim, e Kina e Jerica conseguiram escapar. Devido ao aparecimento de Elbron, um velho amigo que morreu, Kim perdeu a vontade de lutar, então ele é reprimido em todos os lugares. Do outro lado, Meliodas também foi selado na deusa âmbar por Verônica. E Guilhamor havia prendido Elizabeth com uma barreira e estava pronto para embalá-la e levá-la embora. Cara, tire suas mãos sujas do corpo da senhora Verônica. Ben já havia sequestrado Verônica enquanto a atenção deles estava em Elizabeth, para chantagear Guilhamor para que ela deixasse Elizabeth ir. Quão desprezível você é por tomar mulheres como reféns.
Errado. Bem feito, Ben. Hulk resmungou, e de repente percebeu que parecia ser seu companheiro de equipe. No entanto, quando o grupo está em um impasse, Jerica dá um ataque surpresa em Ben, fazendo com que Ben perca o controle dos reféns. Kina então pede a Guliamor para abrir a barreira, e Kina os prepara para entregar Elizabeth. No entanto, Verônica não queria que os homens de Hendrickson levassem Elizabeth, então um confronto aconteceu. Elizabeth aproveitou o confronto entre os dois lados, e Elizabeth fugiu com os fragmentos do caixão da escuridão constante e o âmbar selado da deusa Meliodas. Naturalmente, Kina e os outros queriam persegui-los, mas foram presos por Guliamor com uma barreira, então Verônica foi a única que os perseguiu. Por favor, deixe-nos também ajudar a capturar Lord Elizabeth. Kina disse. Cale a boca e reflita sobre seus erros interiores. Guliamor rejeitou impiedosamente a oferta de Kina, mas as próximas palavras de Kina fizeram Guliamor entrar em pânico. É uma pena, mas, desde que esteja recuperado, não tem problema ter um cadáver, na pior das hipóteses. Lord Verônica. Ao ouvir isso, Guliamor não sabia o que aconteceria a seguir e correu apressadamente em direção a Verônica. No entanto, o time de Verônica explodiu muito mais rápido do que Guliamor avançou. Senhora Verônica. Como as mudanças de humor de Guliamor eram muito grandes, a magia era instável, e a barreira foi naturalmente quebrada. Parece que a área ao redor está 360 graus cheia de minas assassinas, com razão. Gina suspirou enquanto observava a fumaça da explosão, então pegou os fragmentos do caixão das trevas que tinham sido levados embora. É um bom cálculo, mas é uma pena que seria ainda melhor se desse certo. A fumaça e a poeira se dissiparam, e vi Marvin carregando um em uma mão, e Elizabeth e Verônica não estavam feridas, exceto pelas roupas que estavam um pouco sujas. Jim, missão de avaliação concluída 1. Verônica está viva até o fim da batalha, missão concluída, atualmente classificada com uma estrela, tarefa 2. Restaurar a consciência de Meliodas, inacabada, tarefa 3. Manter o caixão da escuridão constante pertence ao seu próprio lado, não concluída, por favor. Trabalhe com o anfitrião e se esforce para obter avaliações de 3 estrelas. Marvin já recebeu essa tarefa de avaliação no caminho para cá, e as recompensas por esse tipo de tarefa serão muito generosas. Quem é você? Perguntou com uma carranca. Marvin não estava presente na última batalha na capital dos mortos, então Kina nunca tinha visto Marvin. Da mesma forma, na batalha na prisão Buster, Jerica foi despida por Ban, então ela não teve a chance de conhecer Marvin. Como resultado, embora estivessem perseguindo 7 pecados capitais, e até mesmo armaram uma armadilha na conferência de luta Baizel a qualquer custo, eles não sabiam que também havia um Marvin misturado aos 7 pecados capitais. Senhor Marvin, pode nos deixar ir primeiro? Eu vou. Elizabeth puxou a parte de trás de suas roupas e fez sinal para Marvin soltar sua gola primeiro. Ela estava prestes a ir embora. Desculpe, mas estou sendo bonito. Marvin rapidamente colocou as 2 irmãs no chão. Lord Verônica, você está bem? Guliamor correu para verificar o estado de Verônica. Esqueça, quem quer que você seja, nos dê a princesa Elizabeth. Kena disse com a mão estendida. Isso não vai ser fácil. Marvin coçou a cabeça. Ele realmente não queria fazer nada com esses 2 caras que foram enganados por Hendrickson. Mas olhando para a situação hoje, não é possível não fazer nada. Sinto muito, você não pode levar nada com você hoje. Marvin rejeitou diretamente a proposta de Kena. Sim, é uma pena. Gina disse calmamente. Do que você está falando com ele, apresse-se e resolva isso, recue rápido. O deus cruza rapidamente. Jerica correu em direção a Marvin e atacou rapidamente. É disso que você está falando. Gina também ativou sua magia, mas não parecia preocupada que Jerica, que estava ao lado de Marvin, pudesse ser implicada. Como uma antiga parceira, Jerica naturalmente sabia o que Kena iria fazer, então ela rapidamente se retirou do alcance do ataque após completar o ataque rapidamente. Entretanto, no momento em que ela saiu do alcance do ataque de Kina, um círculo mágico apareceu sob seus pés. Deslocamento de troca. No segundo seguinte, Jerica apareceu novamente no centro do ataque de Kina, e Marvin já estava na posição de Jerica naquele momento. A Angelica não se foi? Como isso soa como a da Jerica? É você, Kina. Isso dói. À medida que a fumaça e a poeira gradualmente se dissipavam, era Jerica, que estava realmente ferida, no centro da explosão, e Marvin estava na borda da explosão. Tuti-tuti, isso realmente atingiu meus companheiros de equipe. Marvin reclamou. Kena franziu a testa, então levantou sua lança e disparou Burst of Fire em direção a Jerica, que também tinha um jade mágico em seu corpo para curar seus ferimentos. Marvin, que não planejava fazer tudo para lidar com esses 2, naturalmente cooperou com o ataque de Kina e repreendeu Meliodas por ser ator no começo, mas acabou descobrindo que Marvin era melhor que Meliodas. Como vai? Você ainda consegue lutar? Kena já tinha aproveitado a oportunidade para chegar ao lado de Jerica. Está tudo bem. Jerica limpou o sangue do canto da boca.
Você viu como ele trocou de lugar comigo? Infelizmente não percebi nenhum movimento dele, como se de repente vocês estivessem trocando de lugar. Kina disse com uma cara solene. Parece que ela encontrou um inimigo complicado, o que não é bom para a missão. O que se vocês não atacarem, então eu vou. Quando Marvin estava prestes a assustá-los, ele de repente sentiu que algo em seu corpo estava prestes a sair. O que Meliodas está fazendo com esse garoto? Como posso suprimir minha força? Eu vou morrer. Eu vi que o âmbar da deusa na mão de Elizabeth começou a se quebrar e emitir uma luz roxa escura, e um gás preto roxo escuro estava transbordando do âmbar da deusa. Tenha cuidado, Eri. Verônica pegou o âmbar da deusa e o jogou fora. Comandante, não, isso é. Sentindo essa aura sinistra, bem instantaneamente se lembrou do deus demônio na floresta do Rei das Fadas. A névoa negra se dissipou e Meliodas, um deus demoníaco com linhas roxas escuras cobrindo metade do corpo, apareceu.